E a pergunta que eles sempre fazem é: como faz para tirar o visto de estudos? Quem está apto? Crianças, jovens, adultos? O número de estudantes brasileiros nas universidades de Portugal não para de crescer. Vou conversar agora com o Igor Cerqueira para poder falar da importância para os aprovados do Enem. As notas obtidas podem ser usadas, eu não sabia, vou saber melhor agora, em mais de 50 instituições de educação superior em Portugal. Esse é o caso do estudante Igor Cerqueira. O Igor já está com a gente, esse garotão esperto. Vamos saber mais com o Igor. O Igor é mentor de carreiras internacionais em Portugal. A empresa onde ele trabalha é responsável por atender quem quer estudar no país. A procura tem sido enorme, principalmente para quem procura a área de tecnologia. E isso motivou o Igor a montar uma startup especializada em ajudar quem quer fazer graduação em Portugal. A nossa mentoria ela existe muito no sentido de facilitar esta informação ao candidato, que ele mesmo possa fazer a submissão da candidatura sem precisar de agência de intercâmbio, mas que ele não erre nesse processo. Vem morar em Portugal, planejamento é um diferencial. Vamos te mostrar na nossa companhia. Tudo vai ficar legal. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje um cenário totalmente diferente. Para quem já sabe, eu já dei alguns spoilers lá no Instagram. Estou aqui com o Igor, que é o idealizador daquele prêmio Estrelas do Atlântico, mas também, mais além do que isso, ele é o cara que eu falei para vocês responsável por mandar muito bem na questão de visto de estudos aqui em Portugal. Sabe tudo sobre visto de estudos e atendendo ao pedido de vocês que me fizeram muitas perguntas sobre visto de estudo, eu vim direto na fonte falar com quem sabe. Igor, seja bem-vindo ao canal José em Portugal, diretamente dos estúdios aqui do Estúdio em Portugal. Tudo bem? Muito obrigado pela tua visita aqui. Eu acho o máximo quando você entrou em contato e falou: eu tenho aqui muitas dúvidas sobre estudar em Portugal, as pessoas precisam dessa informação. E eu falei: vamos embora, prontamente. Estamos aqui disponíveis para poder tirar todas as dúvidas. É sempre um prazer, porque eu que vim para Portugal, eu vim para Portugal como estudante. E a partir disso, né, eu construí e sigo construindo a minha família aqui, os meus negócios, os meus business e ajudando outras pessoas a fazer o mesmo. Portanto, estou aqui para isso. Legal. E fazia tempo, gente, que vocês sabem disso, que eu prometi a vocês: olha, eu vou tentar contato com o Igor. Conheci ele ano passado lá no Prêmio Estrelas do Atlântico, que por falar nisso, tá chegando em mais um ano, segundo prêmio, não é isso? Agora é em dezembro, né? Dia 14 de dezembro, o grande Prêmio Estrela do Atlântico, com uma proposta para toda a Europa. Atenção que esse ano é a Europa. Estão abertas as inscrições para o Prêmio 2024. Faça já a sua indicação, seja de influenciadores digitais ou empresários brasileiros que estão fazendo sucesso aqui na Europa. Os indicados selecionados entrarão para a votação popular. Descobriremos os vencedores na cerimônia de premiação, que vai acontecer dia 14 de dezembro, na cidade do Porto, em Portugal. Uma noite de gala inesquecível, você não pode perder. Para você ver o nível de organização, gente, o prêmio do ano passado aconteceu em janeiro deste ano. Ele já tinha revelado a data do prêmio desse ano, né? E nesse ano a gente já vai revelar a data dos 2025. Para você ver o nível de organização. E é com esse nível de organização que o Igor trabalha. Eu estive lá no evento, pude comprovar isso. E agora ele vai falar para a gente sobre visto de estudante. E vai funcionar assim, Igor. Vai ser bem simples. Basicamente eu vou te perguntar, eu vou te passar as dúvidas que o meu público mandou para mim no Instagram, nas lives. E a pergunta que eles sempre fazem é: como faz para tirar o visto de estudos? Quem está apto? Crianças, jovens, adultos? Quem pode tirar esse visto de estudos para vir para Portugal legalizado? Sim. Bem, a gente aqui domina esse assunto, né, o Estúdio em Portugal, mas a gente sempre apoia a vinda com visto de estudo para os maiores de idade. Ou seja, tudo que seja estudo para criança, a gente não entra dentro desse aspecto, porque isso você vai direto numa escola secundária em Portugal e faz a inscrição do seu filho. Não existe um procedimento diferenciado para esse ingresso.
Quando a gente pensa o visto de estudo para mudar para Portugal, a gente olhando dentro da legislação do artigo, ele tem ali uma tabela, né? O Ministério da Educação aqui de Portugal, que se chama DGS, ele tem uma tabela com os graus de tipos de curso que permitem você ter o visto de estudo. Certo. Então não é para qualquer curso. Ele começa a partir de cursos técnicos, cursos profissionalizantes, mas não é qualquer tipo de curso também, eles têm que ser sempre superiores a 1 ano. Porque às vezes algumas pessoas me perguntam assim, José, eu quero fazer um curso de inglês lá em Portugal, eu consigo ter visto pelo esse curso de inglês? E a resposta é não. Um curso livre não te dá um visto de estudo. Agora imagina, se você vai fazer um curso acadêmico de inglês para relações internacionais numa faculdade, aí esse curso vai te permitir você solicitar um visto de estudo. Então são algumas diferenças que no processo faz toda a diferença, né? Entendi. Então, se eu estou no Brasil e eu pretendo vir para Portugal com um visto de estudo, a primeira coisa que eu tenho que verificar é a área que eu vou atuar, o curso que eu quero fazer, para ver se tem disponibilidade de visto nessa área, é isso? A primeira coisa que você vai precisar para solicitar o visto, para protocolar um visto, é uma coisa chamada carta de aceite. É um documento que a faculdade ou a escola vai emitir com o seu nome, com as suas informações dizendo que o José foi aprovado no curso tal, na instituição tal, que vai ter uma duração de tanto tempo. Esse é um dos documentos fundamentais que você vai ter que entregar ainda no Brasil para o visto. Então isso você faz do Brasil, não se faz daqui. Visto é sempre um documento de entrada no país, não se tira visto em Portugal. Tira no país de origem, né? Se tira no país de origem. Exatamente como o visto de procura de trabalho que a gente mostra aqui no canal. Tem gente que quer chegar em Portugal para depois tirar o visto, né? Não, o visto é um documento de entrada. E da mesma forma que ele é de entrada e que o de estudo precisa dessa carta de aceite, esse protocolo, né, essa candidatura numa faculdade, ela tem que ser feita de forma antecipada. Sim. Uma outra pergunta que me fazem é, por exemplo, vamos imaginar um cenário que um jovem que está terminando ainda o 2º grau ali, para terminar o ensino médio, ele está apto a fazer o visto ou não? Ou tem que terminar primeiro para ir para o curso superior? Ele tem que terminar primeiro o ensino médio. Ele precisa concluir o ensino médio, isso é um critério obrigatório para ele seguir no ensino superior. Então para tirar o visto de estudo, gente, é para quem já terminou o ensino médio. Então aqui a gente já vai responder muitas dúvidas de vocês que mandaram lá no Instagram sobre idade. Olha, meu filho tem 16 anos, eu consigo tirar o visto para ele. Meu filho terminou o ensino fundamental, posso tirar o visto? Então, já respondemos aqui metade das perguntas que tem lá no Instagram. Então, Igor, agora a gente já sabe, quem está apto a tirar o visto tem que terminar o ensino médio, é um dos critérios, certo? Agora vamos falar da parte financeira. Quanto um estudante que pretende fazer um curso em Portugal e tirar o visto, ele precisa ter para emitir esse visto? Essa informação do visto, ele primeiro precisa saber que os cursos em Portugal são pagos. Mesmo as faculdades públicas, aqui em Portugal, você paga para estudar. E aí está a principal informação a nível de valor, é que cada faculdade tem o seu próprio valor, tem o seu próprio preço. Essa entrada dos estudantes internacionais, ela é direcionada por um Estatuto do Estudante Internacional. O que acontece? As faculdades em Portugal elas reservam uma quantidade de vagas específicas para os brasileiros que não tenham nacionalidade europeia. Se alguém está assistindo a gente tiver uma nacionalidade portuguesa, espanhola, alemã, uma nacionalidade europeia, essa pessoa ela não pode entrar pelo Estatuto do Estudante Internacional. Ela tem que entrar pelo Exame Nacional Português, que é feito tal como um português faria. Então, por que isso tem a ver com a pergunta do preço? Porque quem é estudante nacional, ele paga um valor nacional, que tem um teto máximo de cerca de 600 euros ano. Os estudantes internacionais, pelo lado positivo, conseguem acessar de forma mais fácil, porque dá para usar a nota do Enem do Brasil para entrar na faculdade, mas em contrapartida, esses estudantes internacionais eles vão pagar mais caro, vão pagar uma propina internacional, que faz sentido, porque esses internacionais eles pagam mais caro porque eles não estão contribuindo com o imposto do país. Né? Quando você entra numa faculdade
e você está pagando um valor reduzido, é porque o governo está pagando a outra parte do seu valor por causa da contribuição que os seus pais já fizeram ali. Alguém que está entrando numa faculdade já tem aí seus 18, 19 anos, então seus pais já fizeram uma contribuição muito grande para que os filhos tenham acesso à educação superior. Mas quem vem de fora, nessas vagas reservadas, não teve essa contribuição, por isso que essas pessoas acabam pagando mais caro. Então, a propina do nacional é diferente do estrangeiro. Sim. Eu repeti a palavra propina só para poder explicar para vocês, tem muita gente que ainda não sabe. Aqui a propina é o valor que você paga para a faculdade. E aí uma curiosidade é que as propinas aqui, elas são sempre ministradas de forma anual, ou seja, são anuidades. Isso não quer dizer que sempre você vai ter que pagar aquilo de uma vez só. Isso é um critério da faculdade. Ela pode te pedir para você pagar a anuidade completa, principalmente quando é seu primeiro ano de candidatura como estudante internacional. E isso tem acontecido porque houve-se muitos estudantes que vieram para isso, deixaram de pagar a faculdade, ou seja, chegaram com visto e depois que estavam aqui já não iam para a faculdade e deixavam de pagar a faculdade. A faculdade ela não quer isso. Ela quer pessoas que realmente venham para estudar. Então algumas faculdades começaram a botar esse critério de que você tem que pagar o ano completo. O valor da anuidade, da propina, é aquele valor cheio. Algumas faculdades parcelam, dividem aquele valor em 10 prestações. E aí isso fica semelhante às nossas mensalidades. Mas essa expressão mensalidade não existe aqui. Certo. Então aí agora aumenta mais ainda a importância do planejamento, né? Porque quem quer fazer um curso em Portugal, pode ser que na faculdade que escolher tenha que pagar a propina integral, completa. Ou então 6 meses. Cada faculdade ela tem autonomia de definir como vai ser feito esse processo. E para efeito do visto, isso interfere? É critério do visto só se pagar todo? Ou depende, fica com a faculdade isso? Não, isso não tem nada a ver do critério do visto, só que se você foi aprovado, primeiro passo é se candidatar, né, na faculdade. Depois que você é aprovado, você vai ter que receber essa carta de aceite. Essa carta de aceite só é entregue a você quando você faz a sua reserva de matrícula. Reserva de matrícula. Ok? Que não é a matrícula, porque a matrícula ela é feita quando você chegar em Portugal. Uma reserva. Igor, e esse mês agora de junho e julho, eu percebi que nos consulados estava muito lotado, os vistos de procura de trabalho estavam chegando muito atrasados, demorando mais porque estavam priorizando os vistos de estudo. Sim. Que tinham uma data limite, não é isso? Então é essa pergunta que eu quero fazer. Qual é a época ideal para emitir o visto de estudante? Como eu disse, antes do visto é preciso você se candidatar nas faculdades, né? E esse é um calendário já definido. Embora cada faculdade tenha autonomia também para dizer qual data ela vai abrir o processo dela, ou seja, não existe uma data nacional para o estudante internacional, cada faculdade abre o seu processo. Elas costumam começar a abrir esse processo a partir de janeiro. Porque o ano letivo aqui na Europa, ele começa em setembro. Isso é diferente do Brasil. No Brasil, a gente começa geralmente em fevereiro. Às vezes só começa mesmo depois do carnaval, né? Mas em fevereiro começam as aulas no Brasil. Na Europa é diferente, aqui em Portugal as aulas começam em setembro. Mas para você começar a estudar em setembro, você já tem que se candidatar antes. E quanto mais antes você se candidata, mais chance você tem de ser aprovado. Porque as primeiras candidaturas é onde tem a maior quantidade de vagas disponíveis. Então, uma sacada interessante se você quer vir no próximo ano, as candidaturas não estão abertas agora, elas só vão estar abertas a partir de janeiro. Então, tem que se preparar agora para, a partir de janeiro, submeter a candidatura para poder imigrar para Portugal em setembro. E tu falou em sacada, eu vou dar uma sacada aqui para o povo, vou dar uma sacada para o público, para você que quer investir nessa área de visto de estudos. Tem que seguir o perfil do Estude em Portugal, né? É verdade. Porque lá, olha, eu sempre acompanho, o Igor está sempre postando opções de cursos, cidades. Tu estava em Viseu um dia desse, outra vez eu vi ele lá no Algarve ali, mostrando várias escolas de todo o país. Então, quando você segue um perfil como esse, você vai ter, além da informação, vai ter ali as imagens vendo em tempo real como é que está a disponibilidade de curso.
E é isso mesmo, faz parte do Estude em Portugal, visitar as faculdades e mostrar? Sim, a gente já visitou mais de 50 faculdades em Portugal, então tudo que seja faculdade que nos convida, nós vamos até lá para poder conhecer, entrevistar outros estudantes brasileiros e saber como é a vida do estudante brasileiro nessa cidade, não é? Porque aí a gente vai descobrindo isso e a gente consegue instruir, mas, claro, a gente tem o nosso canal com visitas em todos esses lugares, e é muito legal, as pessoas que quiserem podem procurar lá Estude em Portugal e acompanhar. Mas a gente também tem um programa de mentoria, e nesse programa de mentoria o nosso time acompanha em cada detalhe do processo de candidatura na faculdade. Inclusive, no plano de mentoria VIP, a nossa equipe faz a candidatura para os estudantes. Isso facilita demais, porque na hora de fazer uma candidatura, a gente confirma se os documentos estão autenticados, se estão validados da forma que é para ser, se está na ordem correta, porque qualquer erro na candidatura, sua candidatura é eliminada e aí já era. Ela vai ter que esperar setembro do outro ano. Literalmente, vocês pegam na mão da pessoa e vai lá levar para a escola. Exatamente. Então, gente, mentoria, vocês sabem, vocês que acompanham aqui o canal, fazem também mentoria do visto de procura de trabalho. O visto de estudo não é diferente, você precisa da informação, e a informação tem que buscar com quem sabe, né? Então é por isso que o Estude em Portugal está aqui crescendo cada dia mais. A gente vê aí o crescimento da procura, a marca Estude em Portugal está sendo cada vez mais falada, porque é um diferencial, né? Há pouco tempo atrás não se via isso, uma empresa que facilitava essa ida, né? Essa emissão de visto. E como foi que surgiu essa ideia? Foi você, tu precisou do visto, procurou e não tinha ninguém? Eu vou criar uma escola assim, uma empresa assim. Como é que foi? Fala um pouquinho do Estude em Portugal. Ele começou quando eu vim para Portugal há 7 anos. Eu procurava na internet sobre os lugares que eu ia. Eu fui para uma cidade chamada Bragança e eu não achava nada na internet sobre esses lugares. Então, quando eu cheguei, eu já trabalhava com marketing no Brasil e eu comecei a mostrar o meu dia a dia na faculdade aqui em Portugal. E aí ali eu fui o presidente fundador da Associação Nacional dos Estudantes Brasileiros em Portugal, um projeto inovador que também não existia, a comunidade brasileira não se conhecia ainda, né, a comunidade de estudantes espalhados por Portugal. Então a gente começou fazendo esse processo de visitando as faculdades, e só no período da pandemia, que foi quando a gente lançou o nosso programa de mentoria, que a gente percebeu que existiam pessoas que queriam ter um acompanhamento mais próximo, ou seja, os vídeos não estavam dando conta, porque o pessoal tinha dúvidas específicas e eu não conseguia responder. Os vídeos tinham já mais de 10 milhões de visualizações, então era muita coisa que a gente não conseguia responder. Mas a gente fez questão de pensar nesse público e estruturar um programa de mentoria, que já vai aí agora para o seu 4º ano, e a gente já atendeu mais de 300 famílias por ano que vêm através do visto de estudo e que nos acompanha com o nosso programa de mentoria. Isso é muito bom, eu admiro muito esse trabalho, gente, porque esse trabalho é voltado para o imigrante. Eu estava conversando em off com o Igor, e ele não pensa só no imigrante brasileiro, né? Tem várias ideias, vários projetos que em breve vocês vão saber aí, muita coisa boa para ser lançada aqui no Estúdio em Portugal, que eu tive o prazer de conhecer algumas coisas, mas não podemos revelar ainda. Mas aguardem que vai ter muita novidade aí, bacana para vocês que querem estudar em Portugal. Agora, Igor, eu quero fazer uma pergunta sobre o pós. Como é que é? Um jovem que fez a inscrição, foi aprovado, está vindo com visto, quando ele chega aqui em Portugal, como é que ele consegue se manter? Ele já tem que ter o dinheiro para se manter durante um período? Porque como é que concilia trabalho e estudos? Isso é um desafio? É um desafio para todo mundo, né? Afinal, a gente tem que pagar as contas. Mas o que a gente sempre recomenda é um planejamento financeiro, independente de qualquer coisa. A parte positiva é que o visto de estudo ele já permite você trabalhar enquanto estuda. Então, assim, tudo que o visto de procura de trabalho tem, o visto de estudo tem também, com algumas diferenças. O visto de estudo, você pode, por exemplo, fazer um reagrupamento familiar, não é? Que é você estender a sua autorização de residência para os seus dependentes familiares. Então, numa família, o esposo vem com visto, ele pode estender para a esposa, para os filhos, e essas pessoas todas também terem autorização de residência, que também vão poder trabalhar enquanto estuda.
E o reagrupamento engloba os pais também? Não, o reagrupamento é sempre dos dependentes familiares. Então Não imagina, acima, abaixo, né? Dependente. a não ser que seus pais sejam dependentes de você, Entendi. sejam maiores de 65 anos, sejam idosos, que você precisa, os seus pais sejam dependentes de você. Em contrapartida, não, a gente pode trazer para os nossos dependentes, né, que é muito mais simples dentro da família, né, marido, mulher ou filhos, né, então estender para essas pessoas. Entendi. Eu vou te fazer uma pergunta, mas tu responde agora não, tu vai pensando e guarda ela para o final, tá certo? Se você fosse um jovem que estava planejando tirar o visto agora de estudos, vir para Portugal, existe uma cidade melhor para você iniciar? Porque lá no meu canal, no visto de procura de trabalho, eu sempre dou algumas dicas de uma cidade que fica melhor para você iniciar, com um custo de vida um pouco mais baixo, que não é tão concorrida, que tem muita empresa. No visto de procura de trabalho, a gente sabe dar essa resposta. Mas no visto de estudo, existe uma cidade assim que você aconselharia? Olha, se fosse eu tentaria nessa cidade, eu tentaria nessa área, eu faria dessa forma. Como o Igor faria se estivesse buscando o visto agora para vir para Portugal? Daqui a pouquinho eu respondo essa, mas na frente dessa, aguardem aí, inclusive deixem um like e vão lá se inscrever no canal do Igor. O Igor tem um canal Portugal Podcast, que é muito bacana, sempre está lá entrevistando pessoas aqui do meio, que moram em Portugal, dando dica. Então se inscrevam no canal, se inscrevam também no Instagram, segue o perfil do Instagram Estúdio em Portugal, tem o perfil do Estrelas do Atlântico. Eu vou deixar todas as redes do Igor aqui na descrição. Então, você vai lá, depois do vídeo, e segue tudo, hein? Que vai valer muito a pena para você. Tem mais alguma rede que eu esqueci? Que não, é importante tem falar? o TikTok, não é? TikTok também. Então, vai estar tudo na descrição. Agora, uma coisa legal que a gente estava falando sobre o trabalho é que existe uma coisa que não é uma preocupação agora, né, para quem está se planejando para vir do Brasil para cá, mas existe uma coisa que é o Estatuto do Estudante Trabalhador. E isso é uma coisa muito especial, porque você sendo estudante numa faculdade e você tendo que trabalhar, você pode solicitar esse estatuto. É um acordo que acontece entre a faculdade e a instituição de trabalho onde você trabalha, e você não vai reprovar se caso porventura você tenha que faltar aulas por causa do trabalho. Você vai poder ter alguns benefícios, como, por exemplo, fazer a prova numa outra data, se por acaso você não pode ir naquele dia de prova. Então, são diversas vantagens que auxiliam o estudante para poder facilitar esse desafio que é trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Ah, legal. Tu falou isso aí e eu me lembrei de uma outra pergunta. A questão, o nível de estudos aqui em Portugal. Tem alguma diferença de você acompanhar? O estudante brasileiro ele vai ter alguma dificuldade? Questão da língua, do português, que tem algumas palavras diferentes, o sotaque, isso é um problema ou não? Os estudantes tiram de boas? Os estudantes tiram de letras, inclusive os brasileiros são sempre condecorados nas faculdades, porque a gente vem acostumado a estudar muito, não é? Então, quem se dedica bastante tem sempre ótimos resultados. A gente fala o mesmo idioma, portanto isso não é um problema, e para quem pensa em vir para Portugal e fazer um outro idioma, também existe essa possibilidade, né? São cursos completamente ministrados em inglês. Algumas faculdades têm essas possibilidades de você fazer um curso em inglês. Então, assim, isso pode ser uma mais-valia para quem procura aí um novo idioma para poder falar, não é? Ótimo. Lembrando que, outra coisa importante, todo diploma emitido numa faculdade em Portugal, ele não é válido só em Portugal, é válido em todas as faculdades da União Europeia. Então, a gente está falando de um mercado de trabalho que vai estar preparado para te receber na França, na Itália, na Espanha, aonde você quiser. Realmente vai ser uma formação, um diploma que vai ser valorizado, diferente de muitas formações que a gente tem no Brasil e que às vezes não tem a valorização que realmente deveria ter, né? E agora, voltando só um pouquinho do lado financeiro, Igor, a gente sabe que lá no Brasil, para estudar, gasta-se muito dinheiro, tanto com mensalidades da faculdade, quanto com materiais, trabalhos, TCC, tudo, você gasta dinheiro lá. Aqui em Portugal, além da propina que você tem que pagar, existem mais custos que você tem que ter com os estudos no decorrer do ano letivo? Não, o que você tem que pagar é sempre as propinas e o aluguel e a alimentação da onde você mora e o que você come, não é? Na faculdade não tem mais que pagar nada, não.
Bom, isso é bom para se preparar. E outra coisa que eu também tenho curiosidade, a questão de, me perguntam também muito isso, a questão de horários das aulas de um curso como esse, um curso superior. Isso varia? Tem um horário fixo? Como é que é? Como é que Isso funciona? sempre varia. Dependendo do curso e dependendo da escola, é isso? Dependendo do curso, dependendo da escola. Não existe um padrão. Então, tem cursos que são ministrados da manhã, outros à tarde, outros à noite, outros finais de semana, que são os cursos de pós-laborais. Então, assim, vai depender do curso que a pessoa escolheu. Mas, independente disso, por isso que eu mencionei o Estatuto do Estudante Trabalhador. Ele vem para ajudar isso. Imagina que o seu curso é num horário que você supostamente teria que estar trabalhando, você consegue ter essa flexibilidade para poder conseguir estar trabalhando e estudando ao mesmo tempo. Certo. E existe algum suporte para conseguir um emprego, assim, o estudante, o IFP ajuda em alguma coisa? As próprias relações dentro da faculdade auxiliam isso, né? Nos estágios, nos professores que acompanham projetos de investigação e coisas assim. Então, é só estar ligado dentro da faculdade que o melhor lugar para conseguir emprego qualificado é mesmo dentro da faculdade. Inclusive, existem empresas que estão sediadas dentro da própria faculdade. Então, você encontra polos tecnológicos que são criados dentro das próprias faculdades. É muitas oportunidades, sem contar a oportunidade de investigação, né? Então, tipo, de você desenvolver pesquisas acadêmicas dentro da faculdade e tirar aí mais do que um salário mínimo. Agora, uma pergunta minha, Igor, essa aqui ninguém perguntou, é uma pergunta minha que eu queria saber se existe isso. Existe alguma programação de lazer para os estudantes por parte da faculdade, algum passeio, alguma viagem, algo que fosse para lazer mesmo? Para relaxar, existe isso ou não? Ou são os próprios estudantes que organizam? São os próprios estudantes que organizam, mas pode ficar tranquilo que faculdade, o que mais tem é coisa organizada para o estudante para ser lazer. Eu estive em Coimbra uma vez, e eu vi muitos jovens, muita festa, muito passeio à noite, era uma alegria. Aí eu pensei, esses jovens vieram para cá para estudar e estão tudo alegre, brincando, nem parece que tem aula amanhã. É verdade, mas a vida é assim, né? Tem que aproveitar legal, a vida. Vem pra Europa, tem que aproveitar, viajar. Eu gostei, eu achei interessante a alegria. Eu me lembrei da escola, terminava a escola, os jovens lá iam para casa, ninguém queria saber de nada, mal-humorado, estressante. Ali não, terminava a aula e estava todo mundo brincando, e alegria, aquela coisa. E ficava até tarde, e no outro dia escola de novo, e estava lá todo mundo alegre. Deve ser muito bom estudar aqui em Portugal. Sim. O jovem está desse jeito, eu queria ter vindo nessa época estudar aqui em Portugal. Então, Igor, agora voltando naquela pergunta, existe uma cidade assim que seja mais propícia, ou que seja um início mais, não fácil, que a gente sabe que a vida aqui em Portugal não é fácil, né? Quem achar que é fácil é ilusão, não existe vida fácil aqui. Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer acontecer. Mas uma cidade que, se fosse você, no lugar dessas pessoas que estão vindo, você começaria por onde? Tem essa dica? Seria uma irresponsabilidade muito grande da minha parte responder isso de maneira superficial. Porque não todo mundo é um mundo, eu costumo dizer isso, não é? Então, assim, não posso dar essa informação porque talvez o que foi bom para mim não é bom para uma outra pessoa. E aí eu vou te dar o exemplo. Quando eu vim para cá, eu vim para Bragança. Bragança é bom porque é uma cidade muito barata. É muito barata para se estudar lá. Mas em contrapartida não é uma cidade que você encontra muitas ofertas de trabalho. Então, isso vai depender muito do perfil das pessoas que estão vindo. Bragança é uma cidade onde eu peguei menos 7 graus. E quem não gosta de frio, se calhar não vai gostar de Bragança como eu gostei. O que tu falou que foi bom para ti pode não ser bom para outra pessoa. Sempre, sempre. Então eu sei que todo mundo quer a resposta perfeita, mas ela não existe. Ela não existe. O que a gente fez foi mesmo criar um programa de mentoria, porque dentro do programa de mentoria isso é orientado. Mas isso é orientado mediante a questões. O que é que você quer fazer? Qual é a área que você pretende fazer? Porque, por exemplo, você pode querer ir para Bragança e, por exemplo, lá não existe a área de saúde. Ou não ser tão boa. Por exemplo, Bragança é uma região que é muito boa na área agronomia. Então a mentoria do Estude em Portugal, ele analisa o perfil do candidato, as formas de ingresso de acordo com o perfil dele. Claro, não só o que ele gosta ou o que ele quer seguir na carreira, mas as formas de ingresso que ele reúne. Porque imagina, existem faculdades que aceitam só estudantes com a nota do Enem. Existem outras faculdades que aceitam estudantes com a nota do ensino médio do Brasil. Existem outras faculdades que têm a possibilidade de você fazer um vestibular online.
Então, cada faculdade tem uma forma de ingresso. E aí, para eu dizer assim, olha, esse lugar é bom para você, eu tenho que entender quais são as condições que você reúne. Tem um acompanhamento, né? É muito variável, porque isso vai mudar para quem quer fazer graduação, para quem quer fazer mestrado, para quem quer fazer curso técnico, que é mais simples, quem quer fazer doutoramento. Então, tudo isso é uma variável dentro desse processo. Então, gente, às vezes, o que a gente faz? Nós, estou generalizando, claro que não é todo mundo, mas a gente vai ali no YouTube, pesquisa um vídeo e uma pessoa está postando uma cidade que ela conheceu e que deu super certo para ela. Ah, vai ser para essa cidade que eu vou. E aí não verificou essas questões que o Igor falou e chega lá, não acontece do mesmo jeito da outra pessoa. Então é por isso que tem que ter informação. E tem que ter muito cuidado na hora de responder uma pergunta dessa. E eu tenho muita atenção nisso, porque é sério, né? A gente está falando de planejamento de pessoas, de vida. Influenciando, a gente influencia, né? Tem que ter responsabilidade. Legal, muito bom, Igor. Mas eu acredito que a gente falou tudo, Igor. Tem mais alguma coisa que tu gostaria de acrescentar? Não, eu quero dizer para todos irem também no nosso canal do YouTube. O Estúdio em Portugal recentemente mudou de canal. A gente está fazendo uma transição para um novo canal. Isso porque o Estúdio em Portugal já existe há 7 anos. Esse é o nosso 7º ano. E muitas pessoas que estavam no nosso canal são pessoas que já chegaram aqui. Então a gente tem a nossa propósito de entregar esse conteúdo para quem precisa dele. Então a gente está numa migração do canal e por isso eu convido a todos também a seguir no Estúdio em Portugal, no canal do YouTube. Mandar a pergunta lá, a gente pode conversar por lá também. E já agora, um presente que eu separei aqui para o José. Olha, que coisa boa. Que é um moletom. Olha, nós estudantes utilizamos muito isso na faculdade. Olha aí. E esse daí é um personalizado. Você falou que tá com vontade de estudar, eu já catei um moletom para você. Eu vou vestir logo, pode? Claro. Para poder vestir a camisa, né, e mostrar para todo mundo. Do Estúdio em Portugal. Isso. Para poder mostrar que esse é um caminho, né, correto, de forma correta, que a pessoa pode migrar e que pode trabalhar enquanto estuda, que pode vir com toda a família e se beneficiar. Legal, e gostei, obrigado, viu? Parece que sabia o meu número, ó. Pareceu que ficou apertado, gente, mas não ficou não, é porque eu tô com 2 camisas, viu? Tá muito bom. Legal, Igor. Obrigado mesmo, cara. Então é isso, gente. Quer estudar em Portugal? É com o Estúdio em Portugal. Olha só. Canequinha do Estúdio em Portugal. Muito bonita. Eu gostei aqui do estúdio. Gente, ele pensa nos mínimos detalhes. Tudo que você precisa quando vem aqui visitar o Igor, você tem. Do mesmo jeito, é quando vem estudar em Portugal. Tudo que você perguntar, ele vai saber te falar. Ele vai te dar a orientação necessária para vir estudar e migrar para Portugal. É muito bom lembrar também que o nosso atendimento é sempre online, né, pelo nosso WhatsApp, então através do Instagram as pessoas conseguem falar com a nossa equipe, o nosso acompanhamento é por reuniões e videochamadas, as nossas mentorias acontecem de forma virtual. Nós temos um escritório, sim, aqui na cidade do Porto, em Gaia, nós recebemos os nossos parceiros, temos nosso estúdio onde a gente faz as nossas gravações, e é um todo gosto para mim receber pessoas, para a gente tomar um cafezinho, e todo mundo é bem-vindo. Mas quem precisa de ajuda não precisa vir a Portugal. Pode chamar a gente no WhatsApp que a gente vai ajudar de forma remota. Então, obrigado a todos que ficaram até aqui. Qualquer dúvida, já falei, pode deixar aí nos comentários e vão visitar as redes. Visitar não, se inscrever e acompanhar. Você que quer essa informação tem que acompanhar o Estúdio em Portugal. Obrigado, Igor, por essa entrevista. Obrigado pela sua disponibilidade e tamo junto. Eu que agradeço. Vão todos visitar os vídeos das faculdades, que tem vídeo de mais de 50 faculdades lá para você escolher qual que é que mais combina com você. Legal. Então, tchau. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Vem morar em Portugal. Planejamento é o diferencial. Vamos te mostrar a nossa companhia. Com dicas e risadas tudo vai ficar legal.